Vocês sabem o que é a desdolarização? Ou por que o BRICS está bem no centro de uma disputa global? Nesse vídeo eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre esse mundo econômico, sobre as disputas econômicas, sobre os blocos econômicos e muito mais. Bem-vindos à videoaula do Comitê, o BRICS e a desdolarização no comércio internacional. Eu me chamo Rafaela Zanqueta, eu sou a secretária acadêmica do projeto e eu vim aqui ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o tema. Todas as informações contidas nesse vídeo foram retiradas do guia de estudos, mas isso não anula a importância da leitura desse guia de estudos, assim como o guia de regras, para vocês entenderem o que vocês devem ou não devem fazer dentro do Beca Mundo. Mas já prepara o papel, a caneta e o bolso para a gente falar um pouquinho mais sobre economia. Para começar, vocês sabem por que a gente usa a sigla ECOSOC para se referir a esse comitê? O Conselho Econômico Mundial é um dos principais órgãos da ONU que tem a função de proteger a economia mundial. Ele acompanha de perto as mudanças financeiras e auxilia na mudança comercial dos países. Agora sim, o BRICS, formado pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, é um grupo de países emergentes que buscam impulsionar a economia de forma conjunta. Juntos, esses países representam 40% da população mundial e têm forte influência na economia mundial também. Eles defendem uma ordem mundial mais multipolar e eles têm buscado alternativas ao sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos. Em 2023, na 15ª cúpula do BRICS, foi anunciada a entrada de novos 7 países, sendo eles a Arábia Saudita, a Argentina, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, a Indonésia e o Irã. Mesmo essa cúpula acontecendo só no ano de 2023, a entrada oficial desses países só foi acontecer no ano seguinte, em 2024. O grupo não se identifica como um bloco econômico formal, mas sim como um instrumento de cooperação entre as maiores economias emergentes globais. A China, em termos de Produto Interno Bruto, ou PIB, é quem lidera o grupo do BRICS, com cerca de 62,9% do total, com um PIB estimado de 19,37 trilhões de dólares. Vocês separaram que eu usei a palavra dólar, né? Pois é, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre depois. O debate sobre possíveis inimigos do BRICS surgiu após o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva declarar que o grupo não deveria ser encarado como anti-ocidental, mesmo com a presença da China, da Rússia e do Irã. Em contrapartida, o presidente russo Vladimir Putin declarou que o BRICS não possui nenhuma nação inimiga. Apesar disso, alguns especialistas afirmam que os Estados Unidos é o país mais crítico à formação do BRICS. Segundo uma jornalista especializada em economia, os Estados Unidos já firmaram acordos marítimos e eles buscam ampliar a sua influência militar global, como forma de conter o avanço da China. Para a gente entender o que é a desdolarização, é importante que a gente entenda o que é a dolarização, que é um fenômeno na economia mundial, onde um país decide adotar o dólar americano como a sua moeda oficial, seja por uma decisão oficial do governo ou pela desvalorização da sua moeda local. A adoção do dólar costuma acontecer com o objetivo de estabilizar a economia, conter a inflação ou atrair investimentos externos. O dólar americano assumiu o papel de principal moeda de reserva internacional ao substituir a libra esterlina em 1931, no contexto de Grande Depressão. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi o país responsável por abastecer os países aliados, dando suprimentos e armamentos. E como recompensa, os Estados Unidos recebiam ouro. Ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era o país com a maior reserva de ouro do mundo. O Equador, Panamá, Timor-Leste e Porto Rico são exemplos de países que utilizam o dólar como a sua moeda oficial. Em contraposto, o Canadá, o Líbano, o México e o Vietnã são exemplos de países que utilizam o dólar como uma moeda adicional. Ou seja, eles aceitam tanto a moeda local quanto o dólar americano. Porém, quando um país adota a dolarização, ele perde acesso das suas ferramentas, porque eles não podem mais emitir a sua própria moeda e nem controlar suas próprias taxas. Nesse caso, o controle passa direto para o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Agora, o processo da desdolarização é o processo de redução do uso do dólar como moeda internacional.
substituindo por moedas locais ou por moedas alternativas, como o yuan, o rublo e até mesmo moedas digitais. O BRICS é o grupo que lidera essa tendência, buscando realmente uma alternativa do dólar para diminuir a vulnerabilidade do próprio dólar americano. O sistema SWIFT, que significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, é uma rede global que permite a comunicação segura e rápida entre instituições financeiras, sendo essencial para transações internacionais. Ele é controlado por bancos centrais de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão. O dólar, ele domina essas transações, principalmente por ser a moeda reserva oficial mundial. Quando sanções econômicas são impostas, como o caso da Rússia após a invasão da Ucrânia, o sistema SWIFT pode ser utilizado como uma ferramenta de punição. Na ocasião, grandes bancos russos foram excluídos da rede, com apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Em resposta, países como a China e a Rússia criaram seus próprios sistemas financeiros, como o CIPS, que é o China Interbank Payment System, e o SPFS, que é o Sistema de Mensagens Financeiras da Rússia, servem como alternativas ao SWIFT, principalmente com as moedas locais. Além disso, há uma alternativa do próprio BRICS, que é o BRICS Pay, que é um sistema de pagamento entre os países do BRICS, projetado para operar com suas próprias moedas e de forma independente. Nesse cenário, a China e a Rússia se destacam como os principais defensores da desdolarização, impulsionado pelo crescimento chinês e pelo desejo de uma autonomia financeira. Atualmente, existem diferentes tipos de blocos econômicos que influenciam fortemente os acordos internacionais financeiros. Esses tipos de blocos econômicos são muito importantes porque eles promovem a cooperação entre os países e influenciam algumas decisões importantes econômicas. Entre esses tipos de bloco, destaca-se a União Aduaneira, que é uma zona de livre comércio entre os países, mas com uma tarifa externa comum, TEC, que é o imposto aplicado a produtos vindos de países que não fazem parte do bloco. Um exemplo disso é o Mercosul, que a gente vai comentar um pouquinho mais dele a seguir. Outro tipo relevante é a União Política e Monetária, que representa um alto nível de integração entre os países, incluindo acordos comerciais, políticos e a adoção de uma moeda comum. A União Europeia é um grande exemplo disso e que também a gente vai mencionar a seguir. A União Europeia é um dos principais blocos da atualidade. Ele reúne diversos países influentes da Europa, como a Alemanha, a França, a Itália, a Bélgica, a Espanha e entre muitos outros. Ela foi criada em 1957 e a sua principal missão é garantir a circulação entre pessoas, bens, serviços e muitos outros, além de garantir o crescimento econômico dos países membros em conjunto. Outro bloco importante é o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele foi estabelecido em 1994, com a presença de países como os Estados Unidos, o Canadá e o México. A sua principal função é garantir o fortalecimento comercial e a cooperação entre os países membros. Já o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, envolve países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E a sua principal função é garantir o livre comércio e a livre circulação de pessoas e produtos entre os países membros. Já as criptomoedas, como o Bitcoin, elas surgiram como uma alternativa descentralizada ao dólar. Embora ainda enfrentem alguns desafios, elas oferecem a possibilidade de um comércio direto entre os países e as pessoas, fora do sistema bancário tradicional. Alguns países do BRICS ainda estão estudando a criação da sua própria moeda digital, mas essa discussão ainda está em andamento. O Bitcoin, em especial, ele é uma moeda digital que opera sem um intermediário de bancos, governos ou instituições. Isso significa que você tem controle total sobre o seu dinheiro. Como a primeira criptomoeda criada no mundo, o Bitcoin funciona há mais de 8 anos de forma contínua, apoiado por uma tecnologia segura chamada blockchain. As criptomoedas, como o Bitcoin, apresentam vantagens e desvantagens. Entre os pontos positivos, a gente pode destacar a ausência de bancos ou de regulamentações, ou seja, total autonomia do seu dinheiro, além da rapidez nas transações. Agora, os pontos negativos, a gente pode falar sobre a moeda sofrer com alta volatilidade, o que pode fazer o seu dinheiro mudar facilmente e de uma forma drasticamente. Além disso,
há muitas preocupações em relação à segurança e tentativas de burlar e lavar o dinheiro digital. Embora esses problemas, alguns países já adotaram o Bitcoin como sua moeda oficial, como o país El Salvador, aqui da América. No nosso guia de estudos, além de uma pesquisa mais detalhada sobre o tema, os estudantes da eletiva produziram uma pesquisa sobre o posicionamento de alguns países do comitê. Então, vale a pena vocês ir lá, darem uma olhadinha nesse conteúdo e se preparar melhor para o debate. E chegamos ao fim da nossa videoaula sobre o tema. Eu espero muito que tenha ajudado vocês a se preparar melhor para o debate. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem chamar qualquer pessoa da equipe, que a gente vai estar muito feliz em ajudar vocês. Mas ó, não esqueçam da produção do DPO, que é o documento de posição oficial, porque a presença desse documento é de extrema importância para a presença de vocês dentro do Becamun. A desdolarização não vai acabar do dia para a noite, mas a iniciativa do BRICS e as iniciativas que vocês, delegados, terão que propor neste comitê já são um grande passo para a construção de uma economia mais justa.